aqui, pessoal, 4 tipos de perda de nitrogênio no sistema, né? Nós temos a lixiviação, nós temos a desnitrificação, volatilização e a imobilização, né? Essas 3 primeiras aqui, pessoal, são perdas, né, que elas vão sair o nitrogênio do sistema, né? A planta não vai conseguir utilizar mais esse nitrogênio. Já essa imobilização aqui, ela é uma perda que a gente chama de perda temporária, porque o nitrogênio ele não sai do sistema, ele fica retido, né, no sistema, né, principalmente quando a gente utiliza gramíneas, né, a gente tem essa imobilização muito grande, mas depois esse nitrogênio volta para o sistema. Mas é importantíssimo a gente saber que existe essa imobilização, porque se a gente está plantando um milho sobre uma palhada de braquiária, sobre uma gramínea, é necessário que a gente antecipe a nossa adubação nitrogenada, né? Ou então que a gente aumente a adubação de base, para que esse milho não tenha falta de nitrogênio no início do seu ciclo por conta dessa imobilização. Não, então é importantíssimo a gente saber desse tipo de perda. Quando a gente começa aqui, pessoal, pela lixiviação, qual é, né, a definição de lixiviação? Para que você tenha lixiviação, né, isso ocorre principalmente com o nitrato, né, porque o nitrato ele tem essa carga negativa, ele tende a descer mais fácil no perfil do solo, né? Quando a gente faz a aplicação, por exemplo, da ureia, ela tende a virar nitrato também no solo, vai ter essa conversão. Então, quando a gente faz a aplicação do nitrato e tem aqui um excesso de chuva, por exemplo, né, a gente vai ter o nitrato em profundidade. Esse nitrato em profundidade, onde a raiz não consegue alcançar, a gente considera como foi lixiviado, né? Esse aqui é um N lixiviado. Então, a teoria de lixiviação, se a gente for definir, lixiviação é um nutriente que desceu no perfil do solo a um ponto onde a raiz não consegue alcançar ele. Então, se a raiz não consegue alcançar ele, a gente considera que ele foi lixiviado, né? E quais são os principais fatores que influenciam nessa lixiviação? Excesso de água, textura e a dose, parcelamento e a época de aplicação, né? Então, se você faz uma aplicação, vê uma chuva muito pesada, pode lavar esse nitrogênio, né, e causar a lixiviação, né? Ou então, se você tem um solo muito arenoso e faz uma aplicação, né, do adubo e vem uma chuva pesada, ele pode se lavar também. Ou então você coloca uma dose alta no solo arenoso, que também vem uma chuva posterior, a gente vai perder esse nitrogênio. Então, por exemplo, quando você está num solo arenoso, o ideal é que quanto mais você dividir essa adubação, melhor vai ser a sua eficiência. Então isso é importante. Outra perda, né, pessoal, essa aqui, a desnitrificação, ela é uma perda que ela não é tão importante, né, para o nosso sistema, porque a gente não consegue quantificar ela, né? Ela é difícil de quantificar, e ela ocorre na ausência de oxigênio, que é um grupo específico, né, de micro-organismos, eles vão utilizar aí o nitrato para o seu metabolismo, né? E a gente acaba perdendo esse nitrogênio, né? Então o que afeta? Excesso de água, compactação do solo e teor de nitrato no solo, né? Então é difícil de quantificar, né? Considerado um mecanismo não tão importante, pensando no ponto de vista quantitativo, e o maior enfoque dele aí é no sentido ambiental, mas é importante que a gente saiba que existe, né? Agora, o principal, né, pessoal, que a gente tem de perda, né? A volatilização é muito importante, mas um que a gente acaba perdendo e o produtor acaba errando muito é a volatilização, que ela tem influência do pH, da CTC, da umidade, temperatura, da incorporação ou não do adubo, do plantio direto, né, por conta da palha, e do tipo de adubo que está sendo utilizado, né, que nós vamos discutir muito isso ainda na frente. Então o que acontece? Quando você faz a aplicação desse produto, no produto nitrogenado, né, principalmente quando você pensa na ureia, né, essa ureia ela vai ter a transformação, né, do amônio em amônia. Quando ocorre a transformação em amônia, essa amônia ela vira gás e se perde na atmosfera. Ela se perdendo na atmosfera, a planta não consegue mais utilizar. Então é uma das principais formas de perda que nós temos hoje de adubação nitrogenada, é através da volatilização, né? Mais à frente a gente vai discutir um pouco mais como a gente reduz essas perdas por volatilização, mas a volatilização hoje é uma das perdas que mais impacta no sistema de produção quando a gente utiliza esses adubos nitrogenados, né? E a gente vai ver que não são todos os adubos nitrogenados que têm essa perda. A outra perda, nós temos então a imobilização temporária, que é o nitrogênio que ele vai ficar na biomassa microbiana. Então esses micro-organismos eles vão competir com a planta pelo N mineral, né? Então eles vão voltar com esse nitrogênio depois para o sistema, mas é interessante que a gente tenha aí essa ciência para que se a gente for
principalmente em áreas com gramínea, né, ocorre essa imobilização maior, a gente conseguir fazer uma aplicação antecipada para que a gente não corra aí o risco de perder, né, o potencial produtivo da cultura por conta da imobilização desse nitrogênio.